Vamos lá então, bem-vindos à nossa segunda aula de astronomia. Tá ainda falando sobre o sistema solar. Só que agora o nosso foco serão os corpos menores do sistema solar. Tá? Por que eles são chamados de corpos menores? Porque é um grupo de corpos celestes que ocupam pouca massa dentro do sistema solar. Na aula passada eu falei essencialmente sobre o Sol e os planetas. Para você ter ideia, o Sol ocupa 99,8% da massa do sistema solar. 0,15% da massa do sistema solar está contida nos planetas. Desse 0,15, 0,10 está concentrado só em Júpiter. Quanto sobram? 0,05%. E todos os corpos combinados, que a gente vai falar na aula de hoje, ocupam apenas 0,05% da massa do sistema solar. Que corpos são esses? Que objetos são esses? Os primeiros objetos que eu vou destacar são os satélites naturais. No jargão astronômico, satélite natural também é conhecido carinhosamente como luas. Lua é um apelido carinhoso que um astrônomo dá para se referir a um satélite natural. São corpos que podem girar em torno de um planeta. Bom, dos satélites naturais, sem dúvida nenhuma, o mais famoso é a Lua. O único satélite natural da Terra. É o satélite natural também mais próximo do Sol. Lembrando que Mercúrio e Vênus não têm satélites. Professor, Marte tem luas? Marte tem satélites naturais? Tem 2 satélites naturais. São chamados de Phobos e Deimos. Curiosidade de Phobos e Deimos, que ao contrário da Lua, que você vê de forma esférica no céu, Phobos e Deimos, eles têm um formato que lembra muito uma batata, formatos batatoides. Phobos e Deimos, na verdade, são asteroides, certo? Que foram capturados de uma região próxima de Marte, conhecida como cinturão principal de asteroides. Provavelmente houve uma perturbação gravitacional de Marte para aquela região e Marte acabou atraindo esses Phobos e Deimos que ficaram orbitando ao seu redor. Outra curiosidade sobre Phobos e Deimos é que eles se movem em sentidos opostos no céu. Eles não nascem e se põem no mesmo sentido. Eles podem cruzar o céu. Cuidado que eles estão a distâncias diferentes do centro de Marte, então é impossível que aconteça uma colisão entre eles no céu. Isso só aconteceria se o raio orbital fosse o mesmo. Lua, Phobos e Deimos. São as 3 luas ou os 3 satélites naturais dos planetas telúricos. Lembra quais são os planetas telúricos? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mercúrio não tem lua, Vênus não tem lua, a Terra tem uma lua e Marte tem 2 luas ou 2 satélites naturais, Phobos e Deimos. Professor, e os planetas jovianos? E os planetas gasosos? Os planetas gasosos têm a característica de possuírem muitas luas, muitos satélites naturais. É muito complicado a gente falar o número exato de satélites naturais orbitando, por exemplo, Júpiter. Júpiter tem mais de 60 satélites naturais, e é muito tênue o limite do que classifica um satélite natural de um outro corpo menor conhecido como meteoroide. Então, o correto nunca é precisar o número de satélites naturais dos gigantes gasosos. Então, para Júpiter, é algo próximo de 60 satélites naturais. Desses 60 satélites naturais, ou perto de 60 satélites naturais de Júpiter, 4 se destacam
Porque são 4 que são fáceis para serem observados, tá? Mesmo com um telescópio de pequeno porte, mesmo com uma lunetinha, tá? São as famosas luas galileanas, tá? Foram luas que foram descobertas por Galileu em 1609. Tá? Fora que essas luas galileanas, elas têm uma importância histórica muito grande, porque foi a primeira evidência experimental, tá, de que alguma coisa não girava em torno da Terra. Tá? Era fácil observar com um telescópio, tá, a oscilação desses 4 pontinhos ao redor de Júpiter. Tá? Galileu descobriu isso e graças a essa descoberta, tá, ele quase foi condenado à morte. Ok? Bom, professor, quais são as 4 luas galileanas? Quais são as 4 luas principais de Júpiter? Os nomes estão aqui, ó. Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Ganimedes é a maior lua, tá? O maior satélite natural, tá? Do sistema solar. E na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? E só para eles, tá? Calisto é escrito com X, tá? Então é comum você encontrar nas provas da OBA, certo? Ao invés de Calisto, Calisto, tá? Mas eu, tá, coloco o Calisto com S, tá? Como eu vejo, tá? Na grande maioria dos livros, tá? Mas é uma particularidade, tá? Isso que eu falei, tá? É uma grafia também aceita, tá? Pouco usada, tá? Calisto com X. Que mais? Saturno também, tá? Tem muitas luas, tá? Tem mais de 30, tá, satélites naturais, e desses 30 eu quero destacar apenas 2. Titã, tá? Que é uma esfera, tá, que muitos astrônomos acham parecida visualmente com a Terra. Tá? Compara aí a imagem dos dois, tá? Veja, tá, a semelhança visual, certo? Tá, entre a Terra, tá, e Titã. Tá? Para na semelhança visual, a composição química dos dois é muito, tá, diferente. Tá? Titã não tem uma superfície líquida, tá? Não tem uma atmosfera rica, tá, em nitrogênio, tá, e oxigênio como a gente. E um outro corpo muito interessante, tá, uma lua muito interessante, que é Encélado. Existe uma diretriz atual, tá, na NASA, que visa buscar indícios de água ou vestígios de água, tá, dentro do sistema solar, tá, corpos com água. Daí houve um estudo muito sério, muito profundo, tá, nesse satélite natural de Saturno, Encélado. Daí o que foi observado? Foram observados geysers. Tá? Encélado tem uma superfície, tá, bem esbranquiçada, que lembra gelo. Tá? E vendo a superfície de Encélado de perfil, tá, deu para perceber vapores ou jatos, tá, de água, tá, saindo dessa sua superfície. Isso traz um modelo de que embaixo da superfície de Encélado tenha um grande oceano, tá, provando que o núcleo de Encélado, tá, é quente, ok? Tá? Cuidado que quando a gente pensa em água para astronomia, é qualquer coisa no estado líquido, não é necessariamente H2O. Dos estados físicos, tá, que existem, o estado da matéria mais raro da natureza é o estado líquido. Tá? É muito complicado, tá, encontrar líquidos no universo. Por isso que um astrônomo, sempre que ele se refere a um líquido, tá, na natureza, ele chama aquilo de água. Tá? Se você encontrar oxigênio líquido, você vai encontrar água de oxigênio. Se você encontrar nitrogênio líquido, você chama água de nitrogênio. Tá? De tão raro que é, tá, encontrar esse estado da matéria. Tá? Então cuidado se você estiver assistindo algum programa de divulgação científica ou lendo, tá, alguma matéria, tá, que falam que descobriram água, tá, em algum outro ponto do sistema solar, não necessariamente, tá, é a água que a gente está acostumado, tá, a falar aqui, tá, o clássico H2O. Buzz. Que mais?
Para os satélites naturais do Sistema Solar, mais do que o suficiente. Tá, Urano tem uma lua muito feia chamada Miranda, ok? Dá uma olhadinha aí, tá? Eu acho que ela é muito feia. Tá, e Netuno também cai muito pouco, né? Essas daqui são as principais. Já falei então sobre as luas. Agora vamos para os asteroides. Os asteroides, tá? Eles não possuem forma esférica, tá? Eles têm esse formato, tá? Batatoide, tá? É uma concentração de matéria que pode ser rochosa, pode ser metálica ou até mesmo a combinação de metal e rocha. Tá? Essas pedras, tá? Esses metais, esses grupos de metais estão concentrados em duas regiões principais. Uma delas, tá, existe uma grande concentração, tá, girando em torno do Sol, tá, entre as órbitas de Marte e Júpiter, tá, formando o chamado cinturão principal de asteroides, o cinturão principal de asteroides. O cinturão principal de asteroides está entre Marte, tá, e Júpiter. Existe uma outra região com concentração de asteroides, tá, que ela começa na órbita de Plutão, tá, e se estende, tá, cerca de 10 unidades astronômicas depois disso. Tá, é conhecida como cinturão de Kuiper. Pouco depois então de Plutão, começando em Plutão, né, um pouquinho mais para frente, um raio mais afastado do Sol, tem o cinturão de Então, corpos menores, a gente tem os satélites naturais, a gente tem os asteroides. Ainda no Sistema Solar, a gente tem os cometas. Professor, o que é um cometa? Tá? Dentro da astronomia, é muito comum a gente descrever um cometa como um dirty snowball. O que está escrito aí? Pode pensar que o dirty snowball é uma bola de gelo sujo. Tá? Isso, tá, é um cometa. Se você pegar metal, rocha, gás congelado, tá, congelar tudo formando uma bola, você vai ter um cometa. Snow se refere à composição química do cometa, tá, de gás congelado. O dirty é porque misturado, tá, com esse gás congelado, a gente encontra rochas e metais, grãos, né, rochosos e metálicos. Professor, de onde vêm os cometas, tá, do Sistema Solar? Tá? Existem dois grandes berçários, tá, de cometas no Sistema Solar. Um é no cinturão de Kuiper e outro, tá, é numa região que define o limite do Sistema Solar, que é conhecida como Grande Nuvem de Oort, ou Nuvem de Oort. A distância, tá, entre o Sol e a estrela mais próxima, tá, eu quero que você tome isso como referência, tá, que é Alpha Centauri, tá, é 4,5 anos-luz. Tá? A gente vai falar na próxima aula um pouquinho sobre essa unidade de distância. Tá? Eu só quero que você imagine, tá, a distância entre dois pontos, tá? Entre o Sol e Próxima Centauri, né? O Alpha Centauri, o sistema, tá, Alpha Centauri. 4,5 anos-luz de distância. Tá? Na metade do caminho entre esses dois pontos, tá
o limite do sistema solar, tá? Que vai muito além da órbita de Plutão, tá? Em volta, tá? Depois da órbita de Plutão, depois do cinturão de Kuiper, envolvendo todo o sistema solar, tá? Eu tenho uma quantidade muito grande, tá? De grãos de Dirty Snowball, tá? Que é o grande berçário de cometas, tá? Do sistema solar, tá? Esses cometas, eles sofrem perturbação, essas bolas, tá? Elas sofrem perturbação essencialmente de Sol e de Júpiter, tá? E eles são atraídos. Se essa bola, tá, for atraída, tá, e ela vem do céu em qualquer direção, numa direção aleatória, tá, a gente classifica como vindo da nuvem de Oort. Tá? Se essa bola, tá, vier do plano do sistema solar, ela veio do cinturão de Kuiper, tá? Porque é um anel. Tá? Então, vindo de um anel do cinturão de Kuiper, tá? o Dirty Snowball, o cometa, tá? Ele vai no plano. Agora, se está vindo de uma esfera, tá? O cometa pode vir, tá? De todos os lados. Tá? Então, de acordo com a direção que a gente vê, tá? O cometa, tá? A gente sabe se ele veio do cinturão de Kuiper, tá? Ou se ele veio da nuvem de Oort. É importante estudar os cometas porque eles trazem informações, tá, desses pontos muito distantes do sistema solar. Tá, é mais fácil esperar, tá, uma mensagem de lá chegar até aqui para a gente estudar, tá, do que mandar uma nave, tá, para esses pontos, ok? Então, a origem dos cometas, a origem dessas bolas de gelo sujo, essencialmente, é o cinturão de Kuiper e também a nuvem de Oort. Vamos descrever aqui um cometa. Um cometa, na grande maioria da sua vida, ele só é uma bolinha congelada, tá? Ele só é uma bolinha congelada. Essa aqui é o que a gente vai chamar de núcleo do cometa. À medida que o cometa vai se aproximando do Sol, ele começa a derreter, tá? E a liberação desses gases congelados, tá? O próprio derretimento, vai fazendo que em torno do núcleo você crie, tá, uma região que a gente chama de coma. Tá? Coma pode traduzir como cabeleira. Tá? Então aqui a bolinha amarela é o núcleo. E em volta do núcleo, tá? Quando ele está derretendo, a gente tem a coma do cometa. O coma só começa a se formar, tá? Quando o cometa ele começa a se aproximar, ele ultrapassa a órbita de Júpiter, tá? Então, se ele estiver além da órbita de Júpiter, ele não tem coma, tá? Ele só tem o núcleo, tá? À medida que ele vai se aproximando, a partir da órbita de Júpiter, se aproximando do Sol, ele começa o derretimento, aparece o coma. E também, tá, a gente percebe, tá, a existência de duas caudas num cometa quando ele está derretendo. Uma cauda sempre oposta ao Sol, tá, que é feita de gás, que é uma camada, que é uma cauda gasosa, gases, sempre oposta ao Sol, e uma segunda cauda, que é mais brilhante, formada por poeira. Ok? Tá, então aqui a gente está descrevendo, tá, um cometa. Tá, tem um núcleo, coma, tá, uma cauda oposta ao Sol de gases, tá, aí uma camada de poeira. Vamos ver, um pouco melhor, vamos tentar entender um pouco melhor, tá, como é que surgem a cauda de gás e a cauda de poeira. Então, o que eu tenho aqui? Tá, vamos pensar um pouquinho, tá, na dinâmica associada aos cometas. Tá, eu tenho o Sol. Aqui eu estou colocando, tá, uma órbita de um cometa dito periódico, porque é uma órbita fechada. Tá, e vamos pensar que o cometa vai girar nesse sentido, tá, que é o sentido anti-horário.
Tá, por enquanto aqui eu tenho um pontinho azul que vai representar o núcleo do cometa. Na grande maioria da sua vida, tá, o cometa ele é só núcleo. O cometa não tem cauda, o cometa não tem coma, tá, na grande maioria da sua trajetória, tá, por exemplo, ao redor do Sol. Bom, é interessante você saber, tá, que a coroa solar ela emite uma chuva de partículas, basicamente prótons e elétrons. Tá, e esses prótons e elétrons, eles se movem, tá, em todas as direções e compõem o que a gente chama de vento solar. Tá, o vento solar, tá, é uma chuva de partículas, prótons e elétrons, tá, que viajam de 200 a 800 km por segundo, tá, e ele pode sim, tá, colidir com matéria, tá, que está aí, tá, vagando no sistema solar. Tá, essa chuva de partículas ela interage com o núcleo de um cometa. Tá, devido à aproximação, tá, eu tenho a formação do coma do planeta, a formação do coma do cometa, ok? O vento solar ele vai ser responsável e único responsável por um tipo de cauda do cometa, que é a cauda gasosa, certo? O vento solar vai produzir, tá, radialmente, na verdade, certo? Na direção do vento solar, a cauda gasosa. Já a cauda de poeira do cometa, tá, ele vai sofrer dois tipos de influência. Tá, uma influência devido ao vento solar e o outro tá devido à inércia do movimento. Tá, então o cometa, tá, ele está girando aqui no sentido anti-horário, tá, a tendência, tá, dessas partículas, tá, é seguir, tá, a trajetória, tá, que já pré-estabelecida, tá, e aí a gente junta esses dois movimentos, né, combina esses dois movimentos e aí a gente tem o rastro de poeira, tá, independente, tá, da camada gasosa. Aqui, tá, eu tenho um exemplo de uma figura, né, do cometa Hale-Bopp, tá, que passou em 1997, e as duas caudas características. A cauda gasosa, azulada, certo? Menos brilhante, e a cauda tá, mais chamativa, tá, que é a cauda de poeira. Posso pensar, tá, nesse efeito, tá, em outro ponto da órbita, certo? Ele já passou, tá, pelo seu ponto de aproximação máxima do Sol, tá? Aqui eu tenho ainda o coma, tá, radialmente eu tenho a nuvem gasosa, tá? Posso combinar os dois movimentos, tá? O efeito da inércia mais o vento solar, tá, produzindo aí a segunda causa. A segunda cauda, tá, de poeira. Tá, eu posso, tá, ter aí o efeito animado, tá, já estou colocando aqui, tá, o cometa se aproximando, tá, em todos os pontos, tá, as duas caudas, certo? Duas caudas, tá, que são fáceis de distinguir. Que mais? Tá, professor, você está falando, tá, que o cometa ele tem pequenos pedaços de rocha e metal. Verdade. Tá, quando o cometa derrete, tá, para onde vão, tá, essas partículas? Essas partículas, elas sujam o espaço. Tá, essas partículas, à medida que ele vai derretendo, né, quando eu falo é uma cauda de poeira, todas essas partículas, tá, vão deixando rastros, tá, por onde o cometa passou. E essas partículas, elas têm nome, tá? Essas pequenas partículas que só saem do cometa, na verdade, tá, todo pequeno corpo, tá, solto no sistema solar, ele recebe o nome de meteoroides, tá? É mais um corpo menor do sistema solar. Tá, professor, é possível a Terra, tá, passar por esses meteoroides? Tá, pode acontecer, tá, da órbita da Terra cruzar por um ponto, tá, que um cometa já passou e acabou sujando? A resposta é sim. Tá, e quando isso acontece, né, quando a Terra passa, tá, por um ponto da órbita de um cometa que ele já passou, tá, você vai ter vários meteoroides entrando na atmosfera terrestre e queimando, tá? E isso vai causar o que a gente chama de chuva de meteoros. Tá? Os meteoroides, quando entram na atmosfera, eles queimam e causam o que geralmente é conhecido como efeito das estrelas cadentes. Tá? Para os astrônomos, a gente chama de chuva de meteoros. Ok? Aqui, tá, eu tenho uma representação, tá, de uma chuva de meteoros, tá, eu tenho aqui vários riscos no céu ao longo do tempo, tá, e se eu organizar todos esses riscos, eles vão parecer de uma fonte comum, tá, se eu sigo esses rastros, tá, eles vão parecer
ter uma origem, tá, aparente. Essa origem aparente é o que dá o nome, tá, da chuva de meteoros. Também é conhecido como radiante, certo? É o ponto do céu de onde você tem que olhar para enxergar, tá, os meteoros vindo. Tá? A gente usa como referência, tá, alguma constelação, tá, por onde está passando esse ponto, tá, chamado de radiante. Tá? Eu tenho algumas chuvas bem famosas, tá? São chuvas previsíveis, tá, deixadas por rastros de alguns cometas. Tá, então aqui tem uma tabelinha das chuvas de meteoro nas Liríadas, tá, constelação da Lira, Aquáridas, tá, que é na constelação, tá, do Aquário, Oriônidas, de Órion, Leônidas, tá, que é de Leão, Pupis e Vélidas, tá, que está lá no Argos, né, na popa e na vela, tá, e dos Gêmeos. As datas, tá, por onde você pode ver, tá, existem dois blocos, tá, uma tá, perto do início do ano, né, na verdade entre abril e maio, tá, tem um pico, tá, e outro, outro no final do ano, entre outubro e novembro. Ok? Aqui tem as atividades máximas, tá, de cada uma das chuvas. Muito fácil, tá, você encontrar essa tabelinha não só no nosso material, mas também na internet, né? Todo ano acontece. E aqui, tá, eu tenho os cometas, tá, que deram origem a essas chuvas de meteoros. Professor, como eu faço para enxergar uma chuva de meteoro? Tá, como eu faço, tá, para observar uma chuva de meteoro? Tem alguns macetes. Primeiro deles, você só vai enxergar uma chuva de meteoros se você estiver num lugar escuro. Tá? Primeiro, tá, é um lugar de baixa poluição luminosa, para você ter o contraste, tá, desses rastros no céu. Segundo, o céu estar limpo, tá? Ou seja, sem nuvens. Tá? Se o céu estiver fechado, estiver encoberto por nuvens, não adianta, tá? Você não vai enxergar. Tá? Então você tem que ter, tá, uma noite pouco iluminada, tá? Tem que estar no lugar, tá, longe dos centros urbanos, tá? Sei lá, na praia, no campo. O céu limpo, tá, sem nuvens. Não pode ser lua cheia, tá, ou lua minguante, certo? Tem que ser lua nova ou lua crescente, já já você vai entender, tá, por que disso, certo? A lua, tá, ela atrapalha muito o céu, porque ela é uma fonte luminosa, certo? A lua cheia, certo? Ela atrapalha um grande pedaço do céu, porque ela, além de ocupar, ela ilumina todo o seu redor, tá? Você já acaba perdendo, tá, o céu. A lua, se ela estiver passando pela constelação que está acontecendo a chuva de meteoros, você não vai passar, você não vai enxergar nada, ok? Bom, e também tem hora certa, tá? Tem horário certo para você enxergar uma nuvem, uma chuva de meteoros. Qual é o melhor horário para você conseguir observar uma chuva de meteoros? Vamos pensar. Tá, aqui eu tenho o cometa que já sujou o espaço, certo? Eu quero que a Terra cruze essas partículas. Atenção para a perspectiva que eu coloquei, o planeta Terra. Aqui eu tenho o planeta Terra e esse pontinho branco, ele está representando o polo norte da Terra. Então essa linha é a linha do equador terrestre e saindo do plano da lousa está o polo norte. Pelo polo norte a gente consegue descobrir o sentido de rotação da Terra usando uma regra que é chamada de regra da mão direita. A regra da mão direita é a seguinte: o polegar, tá, eu tiro do eixo de rotação da Terra virado para o norte, e o sentido dos dedos vão te dar o sentido de rotação da Terra, sempre assim. Quer saber o sentido correto de rotação da Terra? Polegar virado para o norte, tá, para o ponto cardeal norte, tá aqui o eixo, tá, de rotação, tá? E para o polo norte, não o ponto cardeal norte, tá, para o polo norte, tá? No caso vocês vão aprender em astronomia de posição, polo celeste norte, tá? E o sentido dos dedos vão te dar o sentido do movimento da Terra. Tá aqui. O sentido que a Terra gira ao redor do Sol, nesse meu esquema também é importante. Vai obedecer de novo a regra da mão direita. Só que agora está concentrada no Sol. Tá? Mão direita, tá, polegar saindo da lousa e a Terra está girando também aqui no caso no sentido anti-horário. Né? Então a Terra ela vai girar, tá, aqui nesse sentido. Beleza? Então a Terra está girando, tá, e aqui ela está transladando, né? O sentido de translação da Terra. Bom,
Vamos pensar em alguns horários. Eu quero saber o melhor horário de observação. Tá, vamos definir aqui alguns horários para esse meu esquema. Para esse bonequinho, sol a pino, meio-dia, sentido oposto, meia-noite. Tá? A Terra está girando no sentido anti-horário. Se aqui é meio-dia, aqui é 1 da tarde, 2, 3, 4, 5, 6 da tarde. Aqui é o entardecer. 7 da noite, 8, 9, 10, meia-noite, alta madrugada e aqui 6 horas da manhã. Repare que se você tentar procurar uma chuva de meteoros logo após o pôr do sol, tá? Às 7 da noite, 8 da noite, até meia-noite, vai ser impossível você enxergar. Porque aqui o fenômeno vai estar acontecendo no sentido oposto. Tem direção certa para você enxergar essas partículas invadindo a Terra. É como se a Terra fosse um carro e para você enxergar as partículas vindo em sua direção, você tem que olhar para frente. Não adianta olhar para trás. Essas partículas elas serão visíveis no alto do céu por volta das 6 horas da manhã. A chuva de meteoro ela só passa a ser visível, ela só é visível na alta madrugada, tá? A partir da meia-noite, a meia-noite é um momento difícil ainda de você enxergar a chuva de meteoros, porque ela vai estar muito baixa no horizonte. Aqui em São Paulo seria impossível, porque o horizonte é muito poluído, além de luz, também por prédios, por construções. Você precisa esperar pelo menos até umas 3 da manhã, para a chuva de meteoros já ter ultrapassado essas barreiras, e aí começar a ser alta o suficiente no céu para você enxergar. Então entre 3 e 6 da manhã, um pouco antes do pôr do sol, do nascer do sol, perdão, são os melhores horários para você enxergar a chuva de meteoros. Uma chuva de meteoro só é visível entre meia-noite, o caso ideal, um caso ideal, meia-noite, muito complicado, né? Tem que ser depois da meia-noite, e 6 horas da manhã. Beleza? Vamos continuar aí com a aula, certo? Organizando algumas coisas que eu falei aqui. Bom, então você percebeu que existem pequenos grãos que estão no sistema solar, são chamados meteoroides. Cuidado com a nomenclatura, Esse grãozinho ele só é tratado com o nome de meteoroide se ele é encontrado fora da atmosfera terrestre. Aqui, ó. Um meteoroide fora da atmosfera. Quando ele entra na atmosfera, ele acaba queimando, Acontece um processo de ionização, Cuidado que esses meteoroides, geralmente, são do tamanho de grãos de arroz, a grande maioria deles, E já é o suficiente para você criar esse grande efeito luminoso que a gente chama de estrelas cadentes, certo? O nome técnico de uma estrela cadente é meteoro, Então o meteoroide, quando ele está queimando na atmosfera, produzindo esse efeito luminoso, ele é tratado com o nome de meteoro. Meteoro. Curiosidade, se o meteoroide for grande demais, o efeito luminoso vai ser muito intenso. E aí eles costumam mudar um pouco de nome. Ao invés de chamar de meteoro, eles chamam de bólido. Fica a dica, Quer encontrar vídeos sobre grandes meteoroides entrando na atmosfera? Vai lá no YouTube e coloca bólido, Você vai encontrar alguns vídeos bem interessantes. Esses meteoros, dependendo do tamanho deles, dependendo do caminho que ele faz, ele não queima completamente, E pode restar um pouquinho de matéria, batendo na superfície da Terra. Se ele é encontrado, se sobra um pouquinho de massa restante, essa massa que atingiu a superfície muda de nome novamente e é chamada de meteorito. Então, meteoroide é diferente de meteoro, que é diferente de meteorito. É praticamente para o mesmo corpo, só que encontrados em situações diferentes. Fora da atmosfera, meteoroide, queimando meteoro ou bólido, se for um efeito luminoso muito grande, aí atingindo a atmosfera, meteorito. A gente já encontrou alguns meteoritos na superfície da Terra. Aí a gente pode classificar os meteoritos de acordo com a sua composição. Um meteorito ele pode ser essencialmente rochoso,
tá? Quando um meteorito ele é rochoso, a gente classifica ele como aerólitos. Tá aqui, ó. Os aerólitos são rochosos. Você pode encontrar, tá, um meteorito basicamente metálico. Tá? Existe um meteorito metálico, tá, bem famoso, que é o Bendegó. Tá? Ele recebeu esse nome porque ele foi encontrado em Bendegó, na Bahia. Tá? Atualmente, o Bendegó, tá, ele está bem na entrada, tá, no Museu Nacional, lá do Rio de Janeiro. Tá? Esse Museu Nacional, tá, infelizmente, ele foi atingido por um incêndio, tá, muita coisa se perdeu lá dentro, mas o Bendegó, tá, conseguiu sobreviver ao incêndio. Ele se manteve, tá, totalmente preservado. Por quê? Porque ele é uma grande, tá, pedra rochosa. Tá? Ele é um grande pedaço metálico. Tá? Ele é um grande pedaço de metal. Né? Ele é um grande siderito. Existem, tá, alguns meteoritos que são combinações de rochas e metais. Aí ele é classificado como siderólito. Tá? Então os siderólitos são combinações de rochas, são rochosos e metálicos. Professor, acabaram os corpos menores do sistema solar? Não. Falta falar só de mais um. Tá? O mais recente corpo menor, tá, do sistema solar, tá, que são os planetas anões. Tá? Só faz sentido pensar, tá, em planetas anões depois de uma reunião, tá, que aconteceu na União Astronômica Internacional, tá, no ano de 2006. Na verdade, tá, os planetas anões oficialmente, tá, surgiram numa reunião da União Astronômica Internacional, tá, ocorrida em Praga, em 24 de agosto de 2006. Nesse encontro, tá, eles definiram o que era um planeta. Tá? Eles estabeleceram regras para determinar o que era, tá, um planeta. Um planeta ele deve, tá, obedecer 3 características. A primeira delas, tá, um planeta ele deve orbitar uma estrela. Vamos lá. Orbitar uma estrela, obviamente sem ser uma estrela, né? Sem emitir luz própria causada por reações termonucleares. Eu devo classificar, tá, um planeta, tá, se ele tiver forma esférica. Uma outra característica que ele deve obedecer: possuir forma esférica. E a terceira característica que fez com que Plutão deixasse de ser planeta e passasse a virar um planeta anão. Tá? Cuidado que Plutão, tá, ele orbita o Sol. Plutão tem forma esférica, porém ele não vai obedecer, tá, a terceira regra estabelecida pelos astrônomos nessa reunião. O planeta deve ter massa dominante em sua órbita, tá? Deve ser o corpo de principal massa, tá, em toda a órbita. Então, possuir massa dominante em sua órbita. E é aí que Plutão falha. Por quê? Porque Plutão, tá, ele possui uma lua, né? Ele tem um satélite natural, tá, que é Caronte. Tá? Caronte ele tem praticamente a mesma massa, praticamente o mesmo volume, né? Tem 2/3 do volume, tá, de Plutão. Tá? Então, na verdade, tá, são 2 corpos girando em torno do centro de massa. Tá? Então, o sistema Plutão-Caronte, tá, eu não posso falar que Plutão tem massa dominante, porque a massa de Caronte não é tão diferente de Plutão assim, tá, como é encontrado, tá, entre os outros planetas. Tá? Se você for comparar a massa de Io, a massa de Ganimedes, tá, que é o maior satélite do sistema solar, tá, frente a Júpiter, você vai ver que é desprezível. Tá? Que é o que não acontece com o sistema Plutão-Caronte. Por isso que ele foi rebaixado, tá, para planeta anão. Tá? Um planeta anão, ele vai orbitar uma estrela, pode ter forma esférica, ele vai ter forma esférica,
só que ele não tem massa dominante em sua órbita. Professor, quais são os planetas anões do Sistema Solar? Vamos lá. Quais são os planetas anões? Atualmente são 5. Quais são eles? Plutão. Tem um outro, que é o planeta anão mais próximo da Terra, que é Ceres. Ceres, ele está no cinturão principal de asteroides, tá? Ceres, ele tem forma, tá, esférica, tá? Ele orbita o Sol, só que ele não tem massa dominante, tá? Porque na órbita de Ceres, tá, existem muitos outros asteroides, tá, compondo, tá, outras massas, tá, nesse cinturão. A gente tem também Eris, Haumea e Makemake. Makemake. Tudo junto. Makemake. Seguinte. Eris, Haumea, Makemake, eles estão no cinturão de Kuiper. Pronto. Tá, também tá, é uma órbita, tá, que existem muitos outros corpos. Tá? Então, apesar de ter forma esférica, tá, de ter forma esférica, eles não têm massa dominante, certo? Na sua órbita, por isso que eles são classificados como planetas anões. Professor, existem outros planetas anões? Provavelmente sim. Tá? Classificados atualmente, certo? São só esses 5. Beleza? É isso aí, tá? Te aguardo no próximo vídeo.